Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bomba, saiu agora. Corinthians age na surdina e pode anunciar Everton Cebolinha como novo reforço. Isso mesmo, o timão foi fortíssimo para essa Libertadores. E novo patrocínio Master vai render até 200 milhões de reais esse ano aos cofres do Corinthians. Isso mesmo, é muita grana. Finalmente, são notícias animadoras. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. É o seguinte, eu gosto de Série A no Campeonato Estadual. Estamos falando de Bragantino e Corinthians. Os times começaram bem na primeira rodada, venceram as suas partidas. Ronaldão! E aí, vai ganhar do Massa Bruta? Vamos ver, menina, vamos ver. Bora lá! O atual campeão paulista entra em campo hoje. Nós somos os atuais campeões. Nós somos o time a ser batido. E nós somos culpados por isso. Que bom que nós somos culpados por isso. O sarrafo subiu. E depende da gente continuar botando ele lá em cima. Com o sarrafo alto, o Corinthians quer defender o título do Paulistão, que esse ano tem um formato diferente. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes. Não é fácil, não é simples. Nós temos que ter toda a atenção possível, tratado da melhor forma. Já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário dessa sequência é o Bragantino, que terminou o Brasileiro na primeira parte da tabela e começou o estadual com vitória sobre o Noroeste. Nós não podemos esquecer dos nossos conceitos, marcar alto, pressionar, segunda bola, tudo aquilo que a gente faz ao longo da semana tem que estar no jogo. Eu não posso desperdiçar oportunidades. Wagner Mancini, que comandou o timão entre 2020 e 2021, tem desfalques para escalar a equipe de Bragança. Fabinho segue em transição. Guzmán Rodrigues se recupera de cirurgia no joelho e Isidro Pita de torção no tornozelo. A gente vai ter que analisar caso a caso para que a gente possa montar um time forte na quinta-feira, porque é um clássico, é um jogo dificílimo, mesmo sendo dentro de Bragança, a gente vai pensar dessa forma. Um provável Bragantino tem Cleiton, Augustin Santana, Pedro Henrique ou Gustavo Marques, Alex Vinícius e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. Red Bull é uma equipe muito boa, muito forte. E é aquele jogo, né? Querendo ou não, o Red Bull é um time grande, então a gente vai jogar como 2 times grandes. Grande e competitivo, o Corinthians vai contar com um líder do elenco. Hugo Souza, recuperado de virose, voltou a treinar e deve ser titular hoje. Ranielli, que vinha fazendo trabalhos físicos, e Yuri Alberto, de volta depois da viagem para a Itália, também podem retornar. Dorival pode escalar Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, João Pedro Choca e Hugo. Ranielli, Carrilho, André e Breno Bidon, Vitinho e Yuri Alberto. Seguem como desfalques no Corinthians Martínez, que está na Venezuela para renovação de passaporte, Rodrigo Garro, que se recupera de uma cirurgia no punho, e Memphis Depay, que trata um edema ósseo no joelho. A boa notícia é que ele começou a treinar no gramado esta semana, mas ainda não está 100% para jogar. Acredito que vai ser um jogo de igual para igual, jogo de muito duelo, jogo vai ser muito competitivo, mas a gente vai lá para sair com os 3 pontos, sair com a vitória. O atual campeão paulista entra em campo hoje e tudo pode acontecer nesse torneio traiçoeiro. Eu conheço você, Ronaldão, de longas datas, não é? Sim, Não achei você muito empolgado pro jogo contra o Bragantino. Achei você meio contido.
É. Verdade. Sabe por quê, Bebina? Por quê? É muita experiência. Agora é o momento do Dorival é um momento diferente do Marcelo Campos, Marcelo Paz. Gente, você tá meio estranho hoje. Ele Não tá sei, fazendo- a minha volta te deixou meio perdido. É que o Marcelo Campos está aqui na minha cabeça, Bebina. Está aqui na minha cabeça. Mas o Marcelo Paz e o Dorival, o que eles estão fazendo? O quê? Que teve que tirar a molecadinha da copinha para poder ver a molecada que ele vai poder contar, tá ali, coisa e tal. Aí ele termina o jogo contra a Ponte Preta jogando em casa com o Kaique, com o Dieguinho, com o Guinegão. Quer dizer, ele está tentando analisar André, essa né? molecada e incorporar num time que ele está montando. Então, o que eu vejo hoje contra o Bragantino? Eu vejo muita disposição, a molecada que vai correr, que vai entregar, que vai devolver pro Bragantino a mesma vontade que eles estão. Porque o Bragantino e o Cleiton, o goleiro, eles só jogam contra o Corinthians. Aí ele veste a camisa do Eu Neuer. gostei tanto do Cleiton no último jogo do o Inter, Cleiton- no Brasileirão, Então, você última viu? rodada. Você viu contra o Inter que ele fez? Ele colocou a bola pra dentro do Bragantino, gol. eu não falarei mal do Bragantino esse ano, jamais. Mas você nem pode, por uns Tá no 10 meu anos. coração. Por uns 10 anos você não pode falar mal do Bragantino. Agora lá contra o seu time, ele pegou a bola, jogou pra dentro do gol. Aí ele tomou gol. Agora contra o Corinthians, ele mete a camisa do Neuer. Eia, do Neuer. Aí ele vira o Neuer. Eu achei que você ia falar do Alisson. Não, aí se fosse, seria bom. Ele ia fazer pelo menos os dois. Eu não consigo entender o Ronaldo. O que foi? Outro dia ele tava falando do Marcelo Paes aqui, que tem que fazer. Agora você tá falando que ele é o melhor que vai salvar o Corinthians. Porque o Corinthians. Aí, minha gente, vamos que vamos. 3-1 Corinthians, vai pra mim. E a gente viveu aí um momento especial, né? O Corinthians viveu um momento especial, a gente que acompanha o futebol no ano passado. A gente não. Ah, como a gente? Eu não Meu, fiquei você feliz, não sabe não. que eu vou falar, calma, não vou falar que você é corintiano. Tá. Vou dizer que o Corinthians viveu um momento especial que a gente exaltou aqui, a gestão do Fabinho Soldado. Saiu, situações pessoais e relacionamentos políticos, né? A gente pode dizer isso. político. E agora chegou o Marcelo Paz. E o Marcelo Paz é um cara que construiu uma carreira sólida, de sucesso, de respeito, né? E os jogadores do Corinthians têm essa situação para ser administrada, porque sai de uma proteção de trabalho muito boa do Fabinho, chega um cara que tem respaldo, mas é um trabalho novo. Olha que o Hugo Souza falou da chegada do Marcelo Paz, que substituiu o Fabinho Soldado. Tivemos uma reunião com ele, o Paz demonstrou ser um cara bastante verdadeiro. Ele estava falando com o presidente, o Marcelo Paz, né? Demonstrou ser um cara bastante verdadeiro. Isso foi uma coisa que a gente sempre levou a sério em reuniões com o presidente e a diretoria. A única coisa que a gente preza aqui dentro é a verdade, seja notícia boa ou ruim. Abraçamos ele, entendendo que foi a melhor escolha para o clube. Vai ajudar muito a gente, já tem ajudado, já tem conseguido contratar jogadores. Espero que ele tenha muito sucesso e nos ajude a conquistar títulos. Será que o Corinthians, nessa passagem do Fabinho Soldado, construiu essa solidez que é preciso a direção escolhe um técnico, escolhe um cara e vai com ele, e os jogadores entenderam isso, porque eu vi também o André Ramalho dizendo que teve acho que ele participou dessa mesma reunião, que teve uma impressão muito favorável do Marcelo Paz. O Corinthians está construindo isso, algo parecido com a gestão do Cruzeiro, do Palmeiras, e que quem manda é o técnico, a boleirada tem importância, mas cada um no seu quadrado. Tem que ser dessa forma, né, Mas Fernandinho? te desenha Se isso. sair disso é a fórmula do fracasso, né? Não tem como você montar um time, disputar títulos com a boleirada mandando no vestiário. Esquece, não funciona. E aí o Dorival parece que realmente é o comandante, tem o respaldo da diretoria, às vezes, né, pelos títulos, porque realmente o Dorival também foi questionado antes da Copa do Brasil. Se não ganhasse, provavelmente sairia. Mas Mesmo com o Paulista no bolso e todos os problemas? Mesmo o Paulista ele não ganhou, né? Não foi ele, é verdade, foi o Ramon. Não Desculpe, foi ele. Então é o o Ramon, Dorival foi o Ramon. realmente estava questionado e agora tem o respaldo da diretoria e o Marcelo pode ajudá-lo nisso sim, sem dúvida. Se o Marcelo conseguir organizar o Corinthians, tem que fazer uma estátua para ele. Parque São Jorge, um busto. O trabalho vai ter trabalho. O trabalho é complicado. Ele está limitado, porque não é ele que negocia as dívidas, que administra os problemas. O cara fala, tem isso, não tem isso. Mas eu Se acho que vira ele- com o que tem. Mas eu acho que ele colocou algumas situações para poder acertar com o Corinthians, né, Fernandinho? Não vai não permitir. há dúvida, mas não o que vai... você, às vezes nem sempre o que você, principalmente no futebol, o que é falado, às vezes não é cumprido. Né? E assim, a gente sabe que na teoria às vezes é muito fácil, né? Mas vamos ver no decorrer do ano. Vitória ajuda muito, esconde muita coisa, como o Marquinhos falou. Vamos ver se a capacidade que tem de gerir o clube numa possível crise, né? É uma coisa bem comum hoje no futebol. É engraçado isso, em cima do que o Hugo falou e essa observação do Souza. Quem é que dá respaldo para quem? São os jogadores que dão respaldo para quem chegou para fazer essa gestão ou o cara que vem para fazer a gestão que vai dar o respaldo para os jogadores?
Eu acredito que o jogador dá o respaldo. Mas eu não acredito que ele consiga mudar muita coisa, igual o Souza falou. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Dorival, sim. O Dorival é um cara que eu conheço muita gente que fala. Ele é um cara que consegue agregar, que ele traz o jogador para ele. Ele eu não acredito que ele vai conseguir mudar muita coisa, sei lá. Ele vai ser um trabalho de continuidade do que foi feito pelo Fabinho, vocês acham? Continuidade, ele tem que acertar tudo que ficou para trás, né? O Fabinho, na verdade, contratou, mas a gestão não pagou, né? Então tem muitas coisas que ele tem que acertar, que ficou da gestão passada, para que ele possa seguir sem ter nenhum tipo de problema. O problema que eu estou dizendo é principalmente o transfer ban, né? Que ainda tem risco. Não, tem a ameaça de pintar, e estão negociando. Né? É isso que eu estou dizendo. Fabinho mas só passou... não é dele, ele não tem o dinheiro. Não é ele que vai, você tem 5 para gastar, eu preciso de 50, você tem 5. Eu estou dizendo que se chegar a transfer ban, ele não vai ter como trabalhar, porque ele não vai contratar. Fabinho só pegou a bomba e falou, segura aí, ó. Ela chiando na mão. Segura essa tirou o pavio, acendeu e falou, ó, corre, segura que eu tô indo ali. Corinthians sonha em contratar Everton Cebolinha. Seria a cereja do bolo para o time alvinegro, que já tem reforços importantes como Gabriel Paulista para a zaga, Matheus Pereira para a função de volante, Pedro Milans como lateral direito e Caio César pro ataque. Cebolinha é visto no Parque São Jorge como alguém que mudaria a prateleira alvinegro. O problema é a negociação com o Flamengo. Rubro-negro tem contrato com o Cebolinha somente até 31 de dezembro. E a primeira ideia do Corinthians de pegá-lo por empréstimo está praticamente descartada. Essa ideia só pode avançar se o Flamengo conseguir renovar o contrato do Cebolinha. Não teria muita lógica para o Flamengo emprestar um jogador que está no seu último ano de contrato, com a lembrança de que o Flamengo investiu 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Seria o mesmo do que aceitar a perda desses 13 milhões e meio de euros. Então, para que exista a chance de empréstimo, o Flamengo antes precisa renovar o contrato. E aí vai caber ao Cebolinha dizer se vale a pena ou não estender esse vínculo. Outra alternativa para o Corinthians seria comprar os direitos econômicos do Cebolinha, o que não parece muito real diante das circunstâncias financeiras e da necessidade de economizar. O Corinthians precisaria gastar algo na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Flamengo para negociar o Everton Cebolinha nesse momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Esse dinheiro tem disponível, não dá para dizer que disponível, mas o Corinthians conseguiria alcançar tais cifras, mas primeiro precisa se acertar com o dono dos seus direitos econômicos. Bom, torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações para você receber as próximas notícias do Corinthians em primeira mão. E bom, o Corinthians está interessado no atacante Everton Cebolinha, do Flamengo. Um desejo do técnico Dorival Júnior. O Corinthians já entrou em contato com o Flamengo para saber quais são as possibilidades de contratar Everton Cebolinha por empréstimo. Só que o Flamengo não se animou, com a proposta do Corinthians de empréstimo. E o Corinthians já deixou claro, inclusive, que não vai fazer nenhuma loucura financeira para fazer contratações nessa temporada. Então, o Corinthians tenta um empréstimo, mas o Flamengo não animou. O contrato do Everton Cebolinha vai até o final deste ano, de 2026. Vai até dezembro. Na minha opinião, é um jogador que o Corinthians deve fazer um esforço ali, para contratar, pois é um excelente jogador. Apesar de ter poucas oportunidades no Flamengo, ele é um ótimo jogador, um jogador bom de drible. Muitos torcedores flamenguistas até contestam o porquê dele não ser titular no time do Flamengo. Então, o Corinthians pode fazer um esforço ali, pois ele é um ótimo jogador. E aí, você concorda comigo? Deixa sua opinião aqui nos comentários, pois sua opinião é muito importante. O Corinthians renovou o contrato do patrocínio Master com a Esporte da Sorte. O Corinthians, que já vinha um tempo aí negociando o patrocínio Master, acabou ficando com a atual patrocinadora. O Corinthians atualmente recebia cerca de 103 milhões de reais por temporada. E agora, com o novo contrato, o Corinthians vai passar a receber fixo 150 milhões de reais por ano, por temporada. Podendo chegar a ter 200 milhões de reais com algumas metas batidas pelo Corinthians. Por exemplo, se ganhar algum título, o valor já aumenta, entendeu? Podendo chegar a ter 200 milhões de reais por ano. E aí, o que você acha? Você acha que é um bom valor para o Corinthians?
Sim ou não? Já deixa aqui nos comentários. O que você acha que o Corinthians deve fazer com essa grana? Comenta aí também, pois sua opinião é muito importante. E bom, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição. Esse foi um forte abraço.